Salve ninjas! Hoje vamos falar de uma história que está cheirando muito mal. O COAF identificou movimentações suspeitas de uma grana alta, milhões, nas contas de Bolsonaro e Mauro Cid. Essa história tá ficando cada vez mais cabeluda e ainda vai virar muita coisa. Quanto mais puxa o fio, mais crimes da família aparecem. Antes de começar, deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro das principais notícias. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. Então vamos à leitura. COAF achou fundo falso com 20,4 milhões nas contas de Cid e Bolsonaro. Então vamos falar primeiro do Mauro Cid. O ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, moveu 3,2 milhões entre janeiro e julho deste ano, por meio de operações financeiras incompatíveis e atípicas. Foi o que revelou o COAF. O relatório obtido originalmente pelo jornal O Globo aponta indícios da tentativa de burla fiscal e ocultação de patrimônio nas contas de Cid, que está sendo investigado por fraudar cartões de vacinação do então presidente Jair Bolsonaro, da sua família, o seu próprio cartão do Cid, né? E da família do Cid também, enfim, da sua esposa e da sua filha. E aí a gente vê que essa matéria repercutiu aí nas redes sociais. Rogério Correia comentou: Mauro Cid ficou calado na CPMI, mas os documentos que chegam são claros para mostrar que ele e Bolsonaro se comportaram no processo de golpe. Mauro Cid ficou calado na CPMI, mas os documentos que chegaram são claros para mostrar como ele e Bolsonaro se comportaram no processo de golpe. 3,2 milhões em 6 meses na conta faz tudo, e 17,2 milhões de Pix na conta do chefe. Golpistas milionários. E aí Jandira também reagiu falando: o milionário Mauro Cid. O COAF encontrou movimentações atípicas e indícios de lavagem de dinheiro nas contas de Mauro Cid, o ajudante de ordem de Bolsonaro, envolvido até o pescoço nos processos golpistas de 8 de janeiro. Então voltamos à leitura aqui da matéria. O COAF encontrou movimentações incompatíveis com patrimônio, atividade econômica ou ocupação profissional e capacidade financeira do cliente, e transferências unilaterais que, pela habitualidade, valor ou forma, não se justificam. Cid recebe R$26 mil mensais como tenente-coronel da ativa do Exército Brasileiro. A defesa de Mauro Cid afirmou que a movimentação é lícita e foi esclarecido com a Polícia Federal. Um trecho do relatório diz o seguinte: considerando a movimentação elevada, o que poderia indicar tentativa de burla fiscal e ou ocultação de patrimônios e demais atipicidades apontadas, comunicamos pela possibilidade de constituir-se indícios de crime, de lavagem de dinheiro ou com ele relacionar-se. E aí a senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI, já tinha dado a letra numa sessão e Mauro Cid se manteve em silêncio. Presidente relatora, compreendo e respeito o posicionamento de vossas excelências, mas reitero minhas considerações iniciais e intimamente entendo que, em razão do escopo do que sou investigado, seguindo as orientações da minha defesa técnica, permanecerei em silêncio. Senhor Mauro Cid, as operações financeiras com o uso de moeda física, né, é um comportamento que levanta suspeitas quanto à sua licitude, notadamente porque a maior parte da movimentação financeira do mercado paralelo, ela ocorre exatamente com dinheiro em espécie. Nós já temos, inclusive, hoje, várias normas que são apresentadas pelos órgãos de fiscalização e controle no Brasil e também pelo próprio Banco Central, o COAF, que apresentam exatamente isso, ou seja, a lavagem de dinheiro ocorre exatamente com a utilização, na grande maioria das vezes, desse dinheiro em espécie. Segundo apontado no relatório do COAF, Mauro Cid enviou remessas aos Estados Unidos no valor de R$ 367.334 em 12 de janeiro de 2023, data em que Cid e Bolsonaro estavam naquele país após o ex-presidente sair do Brasil, com a vitória de Lula, e depois dos apoiadores de Bolsonaro invadirem a sede dos três poderes. A Polícia Federal investiga a trilha de dinheiro de Mauro Cid, a fim de analisar a tese que havia um esquema de pagamento indevido, com o uso de verba pública das despesas pessoais de Bolsonaro e Michele. E aí Paulo Pimenta também reagiu. Surgem mais indícios de que uma empresa prestava serviços públicos no governo Bolsonaro e a origem das transferências feitas para pagar as contas do cartão de crédito de Michele. Então a investigação está seguindo rápido aí e cada vez mais eles se enrolam. Além disso, a Polícia Federal investiga a suspeita de fraude do Mauro Cid por ter inserido informações de maneira irregular nos registros de vacinação do ex-presidente e de sua filha para a entrada nos Estados Unidos. A esposa foi em 21, foi vacinada nos Estados Unidos com a Janssen.
documentário. E a minha filha Laura, que eu respondo por ela, está atualmente de 12 anos, também não tomou a vacina. Então, em momento nenhum, eu falei que tomei a vacina e não tomei. Nunca me foi pedido cartão de vacina. Então o senhor não adulterou? Não existe adulteração. Ou seja, esse aí foi o caso, a investigação que puxou todo esse fio, né? Foi a partir daí que quebraram o sigilo de Mauro Cid e começaram a achar toda a sujeirada. Não é a primeira vez que o ex-presidente se envolve em escândalos de esquemas financeiros, incluindo as suspeitas das funcionárias fantasma Valdo Açaí e do operador da rachadinha Fabrício Queiroz. Os cheques tinham um fundo, eu não sou 71, por isso compensou. Se foi depositado na conta dela, que o Jair deu, que era um empréstimo que eu fiz com ele em vários anos diferentes. Ele me emprestou o dinheiro. Eu falei, foi uma vergonha para pedir o dinheiro aí. Porque o Jair é assim, eu não falei, limite 20 mil. Aí ele me emprestou 20. Foi assim, uma vez ele me emprestou 20, outra vez ele me emprestou 30. Então, o Rio é muito perigoso. Eu comprei um carro blindado, 40 mil, ele emprestou. Irmão, esse cara não olha nem para a mulher. Ele para mim é o melhor marido que tem. Se você não confia na tua mulher, não. Não é melhor tu dar um cheque para ela, todo mês tu tem lá o seu cheque. Logo em seguida, da Polícia Federal deflagrar a Operação Venire, que investiga os esquemas de alteração dos dados públicos e que prendeu 4 pessoas ligadas a Bolsonaro, Mauro Cid se tornou um ponto sensível de Bolsonaro e vem recebendo pressão da base atual para soltar os poderes de ex-presidente, que não parece estar muito a fim de proteger ele. E aí a gente viu aqui na CPMI também Rogério Correia dizendo verdades a Mauro Cid. Você sabe toda a verdade. Tivesse dito aqui, nós terminávamos a CPMI. Mas o senhor preferiu ficar calado. Também não se iluda. E aí o povo brasileiro não se iluda com esses falsos democratas. O voto de Jair Messias Bolsonaro no impeachment da Dilma, ele falou o seguinte: pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O cara que torturou Dilma Rousseff. Foi isso que ele falou na tribuna, no plenário. Quantas crianças foram torturadas na época da ditadura militar, que agora eles colocam ali como se as crianças fossem deles a defesa intransigente. Outros vão na tribuna e dizem que professor é igual traficante, professor doutrinador, para colocar pessoas contra professores. E agora aprofundando aqui nas contas atípicas de Bolsonaro. O COAF diz que Jair Bolsonaro recebeu 17,2 milhões via Pix em 6 meses. O ex-presidente recebeu 17,7 milhões de reais via Pix entre janeiro e junho deste ano, como mostrou o relatório do COAF que veio a público nesta quinta-feira. A situação atípica das contas de Bolsonaro publicadas pela Folha de São Paulo mostram que ele recebeu um total de R$ 769.717 transferências em Pix nesse período. Segundo o COAF, as contas provavelmente são referentes à campanha de arrecadação feita por Bolsonaro para quitar as multas que recebeu por não usar máscara durante a pandemia. E aí a gente vê aí esse vídeo do Nicolas Chupetinha pedindo dinheiro para o Bolsonaro nessa campanha que eles lançaram, né? Financeiramente, para poder, obviamente, inibi-lo de continuar como oposição. Tá aí os dados, esses dados aqui são verdadeiros da conta aí Pix do Jair Bolsonaro. E aí tem um trecho do relatório do COAF que diz o seguinte: esses lançamentos provavelmente possuem relação com a notícia divulgada na mídia. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro iniciaram uma campanha de arrecadação via Pix parece ter surtido efeito. Entre os principais doadores da campanha figuram na lista uma empresária do agronegócio com R$20 mil doados, um dono de uma companhia de construção civil com R$10 mil e um escritor com R$10 mil, entre outros. Milhões e milhões de brasileiros que podem contribuir aí com qualquer valor para que ele pague aí essas multas e não sofra nenhuma retaliação aí por parte do Poder Judiciário. Só em São Paulo, o ex-presidente acumula mais de R$1 milhão na dívida ativa do estado de São Paulo por conta de 7 sanções aplicadas pela Secretaria de Saúde de São Paulo depois de infringir a lei federal que exigiu o uso de máscaras em local público durante a pandemia. Além disso, Bolsonaro teve mais de 400 mil bloqueados na Justiça de São Paulo pelo não pagamento das multas. Então agora, cada dia que passa, mais rolos de Bolsonaro surgem com as investigações que seguem. Uma investigação vai se conectando na outra e abrindo novos campos e novas informações. Agora, na semana que vem, o recesso parlamentar acaba e a CPMI vai voltar. Vamos ver as próximas informações. Estamos de olho, siga o nosso canal para ficar por dentro de tudo.